Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Linha da Frente com o Dr. Alexandre Cheval. Ele, que habitualmente às quartas-feiras faz uma análise sobre a situação política, econômica, social, tudo isto sobre um cunho jurídico, e hoje não será a regra. E para debate, ele escolheu precisamente dois temas para análise. O primeiro, que versa sobre os impactos da saída de Moçambique da lista cinzenta do GAF. E o segundo, o processo de fiscalização da conta geral do Estado pelo Tribunal Administrativo. Dr. Cheval, até porque o primeiro tema foi um tema que foi minimamente introduzido no último programa que gravamos juntos, semana passada, e ficou por debater e explicar vários aspectos sobre o mesmo. Acredito que podemos iniciar por aí e tem a palavra. Bom, boa noite. Relativamente ao primeiro tema, que é sobre os impactos da retirada de Moçambique da lista cinzenta do GAF, é preciso recordarmos que no dia 24 de outubro deste ano, Moçambique foi formalmente retirado da lista cinzenta, o que marca, obviamente, uma nova etapa da vida do país, tanto do ponto de vista jurídico como econômico. Mas a questão que as pessoas podem perguntar, o que significa então sair da lista cinzenta? O que é isto de lista cinzenta? O que é GAF? Que reformas foram feitas para que Moçambique pudesse ser retirado desta lista, e que impactos também isto tem no sistema financeiro, e quais são os desafios, enfim, que sobram para Moçambique relativamente a isso. É verdade que fizemos um pequeno exercício ainda no jornal Evidência dessa semana, com maior detalhe. Entretanto, não nos coibimos de, enfim, fazer esta análise agora, aqui agora, relativamente a essa questão. A pergunta primeira que poderíamos colocar é o que é GAF e o que significa lista cinzenta. Bom, GAF é uma organização intergovernamental criada em 1989 pelo chamado G7, visando combater o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. E quando nós falamos de GAF, enfim, GAF é a sigla do chamado Grupo de Ação Financeira Internacional. Portanto, esta organização foi criada em 1989 pelo grupo dos países mais industrializados, mais poderosos, mais ricos, dependerá do nome que quisermos usar, e o objetivo central era combater o branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo. Em termos simples, a lista cinzenta indica ou identifica países sob monitorização reforçada, ou seja, aqueles países em relação aos quais os olhos do mundo financeiro estão um pouco mais concentrados. Não significa que a inclusão de um país numa lista cinzenta é um mecanismo punitivo. Portanto, não é necessariamente uma punição, mas simplesmente produz efeitos que são quase equivalentes à punição. Portanto, estamos a dizer, por outras palavras, que quando se diz que determinado país está na lista cinzenta, significa que, relativamente a ele, há algumas fraquezas relativas aos mecanismos de combate ao branqueamento de capitais. Significa que é uma jurisdição em risco de poder servir como meio de branqueamento de capitais e, concomitantemente, financiamento ao terrorismo. Doutor, sei que chegará lá e poderá fazer este ponto, contudo é importante explicar a quem assiste que, afinal, falamos de um tema de veras importante, até que soberano. Alguns analistas afirmam que sair da lista cinzenta é mais simbólico do que jurídico. Do ponto de vista do direito, o que muda realmente? Bom, o que muda, eu poderia responder à pergunta colocando, primeiro, a contrário senso relativamente às consequências. O que significa, em termos práticos, ter um país na lista cinzenta? Em primeiro lugar, é o encarecimento do crédito externo. Portanto, qualquer indivíduo que for contrair um empréstimo numa praça internacional, uma empresa ou o próprio Estado, se for contrair um empréstimo no mercado internacional, obviamente que esse crédito torna-se mais caro. Por quê? Porque os bancos
vão usar mecanismos de maior reforço, maior fiscalização, e porque aquele cliente é de risco, obviamente que as taxas de juros vão ser mais altas e, naturalmente, nem sempre as pessoas ou as pessoas desse país estarão com muita disponibilidade para ir solicitar crédito nessas praças internacionais. O que significa que, saindo da lista cinzenta, em primeiro lugar, temos como consequência a perda do encarecimento do crédito. O crédito torna-se mais barato comparativamente à situação... mais acessível. Mais acessível em relação à situação anterior. Em segundo lugar, poderíamos dizer que há quase que uma perda de correspondência bancária. Ou seja, o que estamos aqui a tentar dizer é que quando há transações que são feitas com o estrangeiro, obviamente eu faço uma transação com um banco nacional ou por hipótese, quero comprar uma determinada mercadoria, e para usar também um termo que é mais corriqueiro, muita gente compra viaturas agora em segunda mão no Japão. E usamos os bancos nacionais para fazer pagamentos destes valores a um banco japonês. Portanto, ao cliente que tem um banco japonês. Significa que, a partir da altura que eu estou a fazer um pagamento para o exterior, o banco relativamente ao qual eu faço esse pagamento tem correspondência com o meu banco em Moçambique. Okay? Portanto, eu escolho o meu banco, através do meu banco faço um pagamento e, para que seja possível essa transação, é necessário que haja correspondência bancária. Portanto, o meu banco tem que relacionar-se com um banco estrangeiro no qual está domiciliada a conta de quem me vende determinado bem. Portanto, a partir da altura que nós entramos na lista cinzenta, significa que há uma perda de correspondência ou há dificuldade de correspondência. Por quê? Porque aquele banco estrangeiro tende a não contratar facilmente com um banco de um país que consta da lista cinzenta. Então, este é o aspecto. Portanto, significa que quando nós saímos da lista cinzenta, ocorre o efeito inverso, que é voltamos a restabelecer mecanismos de correspondências bancárias e, portanto, tornam-se fáceis as transações. Não é por acaso que já ouvimos muitos empresários queixarem-se das dificuldades que tinham para adquirir mercadoria no âmbito da importação, portanto, por via desses pagamentos que são feitos ao exterior. Portanto, sempre houve aí demoras, com custos, obviamente, altos para estes empresários. Portanto, a saída da lista cinzenta significa que nós voltamos a normalizar esta relação de correspondência dos bancos. Há também um outro aspecto importante que eu destaco como consequência, que é a retração do investimento estrangeiro, investimento direto estrangeiro. O que significa que as pessoas tendencialmente investem menos numa praça em risco. Por quê? Porque sabem que vão ter dificuldades, primeiro, de abrir contas nesses bancos, mas mais do que isso é que, para reexportar o capital, os lucros que tiverem do exercício dessa atividade, obviamente que vai ser difícil. Por quê? Porque os bancos desse país estão sob monitoria do GAFI, têm problemas de correspondência com outros bancos e, portanto, a partir daí, o investimento estrangeiro vai retrair-se. Há de ser por isso que de 2022 para cá, o país conheceu um pouco esses problemas. Agora, o país sai da lista cinzenta porque houve um conjunto de reformas importantíssimas que foram desenvolvidas pelo Estado, visando, obviamente, chegar-se até lá. E que reformas são estas? Em primeiro lugar, foram reformas que visavam alinhar Moçambique às 40 recomendações do GAF. Portanto, há um quadro de recomendações que o GAF faz para as jurisdições no geral, e em função do nível em que foram colocados. No caso de Moçambique, estava na lista cinzenta, havia um conjunto de recomendações que era necessário cumprir. Portanto, nos últimos tempos estávamos a falar de 26, cumpriu-se 25, mais tarde conseguiu-se atingir o número correspondente e a partir daí, portanto, Moçambique foi sendo eleito. Em primeiro lugar, posso dizer que no quadro do combate ao branqueamento de capitais, um dos aspectos fundamentais que foi introduzido é a necessidade de haver uma identificação transparente dos beneficiários efetivos. E por que isto é importante? É que nada obsta que nós os dois, por exemplo, constituamos uma sociedade, a chamada sociedade de fachada, ou então somos constituídos, como se chama comumente, testas de ferro, em que nós desenvolvemos aparentemente uma atividade no nosso interesse, quando no fim sabemos que há um beneficiário que é estranho a nós os dois, do ponto de vista até da formalização estatutária. Ou seja, nós podemos desenvolver essa atividade, termos os lucros, mas sempre vamos transferir boa parte desses lucros para um terceiro que não consta da estrutura societária. E até isto faz-se por via dos chamados acordos parasociais,
em que, enfim, temos um sócio que não é sócio formalmente. Portanto, é importante criar-se este mecanismo e o Estado procurou definir questões estratégicas relativamente à indicação do beneficiário efetivo. Quem é que efetivamente se beneficia do exercício dessa atividade de uma determinada empresa? Apesar de aparecerem os sócios ali inscritos formalmente na Conservatória de Registro de Entidades Legais, é importante que se diga que, havendo quem é o beneficiário efetivo, se não forem os dois sócios. Portanto, essa questão... O doutor traz um ponto interessante que tem a ver com as reformas. Exatamente no seu artigo, faz menção a alguns aspectos que eu acho que fazem sentido mencionados, que Moçambique tem um grande desafio. Saiu sim da lista, mas o mais difícil, tudo bem, o mais difícil até poderia ser também sair, mas a continuidade de Moçambique fora desta lista é um desafio muito grande que, tendo em conta a boa coordenação, a boa comunicação das instituições, o Dr. Chival deixa um conselho, até podemos assim dizer, da necessidade da colaboração contínua dessas instituições. Acha que este pode ser um mecanismo muito importante para que Moçambique continue fora da lista cinzenta? Bom, é uma pergunta extremamente importante, porque também não devemos nos distrair como país, festejarmos com todo o direito, com toda a legitimidade, a saída da lista cinzenta em função dos benefícios que daí advierem. Entretanto, o mais difícil é manter essa situação, ou seja, é continuarmos fora da lista. Manter os ganhos é extremamente difícil e mostra-se importante em função disso. Há um exemplo que nós podemos dar. Angola saiu da lista cinzenta em 2018, mas em 2024 voltou à lista cinzenta, o que significa que não houve uma consolidação das conquistas de que resultaram a saída da lista cinzenta. Ou seja, Moçambique também hoje tem uma série de conquistas, já que vou fazer referência naturalmente, mas é importante, a partir de hoje, nós olharmos para essa situação como extremamente importante, como uma verdadeira agenda nacional. Porque nós sabemos quais são os efeitos disso. Podemos dizer se este é um mecanismo de controle das potências, até porque estamos a falar do GAF, que foi criado pelo famoso G7. Portanto, sendo isso ou não, a verdade é que o país sofre consequências nefastas da inclusão da lista cinzenta. Ou seja, estamos a dizer, de outras palavras, que é importante que o país consolide essas conquistas, se mantenha, obviamente, fora desta lista. E é importante indicar um dos ganhos, um dos efeitos que levou à retirada de Moçambique dessa lista, é a excelente coordenação que existe entre o Banco de Moçambique, o Banco Central, o Banco Regulador, o Ministério da Justiça e o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique. Mas igualmente fala da formação. Da formação, exatamente. Formação técnica, envolvente nesta retirada. Exatamente. Dos magistrados, dos operadores da justiça no geral, dos supervisores, estamos a falar dos bancos, o próprio investimento que os bancos comerciais fizeram na formação dos seus próprios técnicos para poderem manejar estes instrumentos de combate ao branqueamento de capitais. Hoje em dia, há uma grande responsabilidade dos bancos que vai no sentido de haver um verdadeiro inquérito maior que existia anteriormente. Ou seja, há aí uma necessidade de se buscar perceber quem é verdadeiramente o cliente com o qual os bancos contratam. Portanto, isto é extremamente importante. E é importante também manter uma das questões centrais, é aquele grupo ad hoc que foi criado para permitir a saída de Moçambique da lista cinzenta. A meu ver, aquele grupo tem que manter. Portanto, é preciso manter como uma estrutura permanente, que vai fazer avaliação, se não é de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, para nós percebermos se estamos a evoluir ou não relativamente aos mecanismos. Porque temos experiências negativas de que é fácil debelar o fogo que manter a equipe funcional. Parece ser mais oneroso manter a equipe funcional que debelar o fogo, que demonstrou-se recentemente. Oxalá que não seja o caso. Sim, neste caso nós estamos a falar de um grupo ad hoc que é constituído com um foco essencial, que é garantir a retirada de Moçambique da lista cinzenta. Entretanto, isto não deve ser a única conquista nossa. A outra conquista que nós devemos celebrar é a nossa manutenção fora desta lista. E para haver manutenção fora dessa lista, obviamente, estamos a falar de um processo
sustentável. Primeiro, é importante mantermos a formação dos diversos operadores, dos stakeholders. É importante isso. Por quê? Porque o branqueamento de capitais consegue metamorfosear-se. Portanto, de tempos em tempos vai mudando os operadores do branqueamento de capitais. Podem mudar de táticas. É importante que os operadores do judiciário e não só, também do sistema financeiro, estejam preparados para encarar essas novas realidades em função das mutações que o fenômeno vai conhecendo no nosso ser. Eu falei das avaliações regulares. É preciso que este grupo avalie, procure avaliar o que o país está a desenvolver como políticas para manter-se fora desta lista. Então, não vamos ficar à espera que o GAF venha para aqui, nos caia por cima e diga que voltaremos à lista cinzenta. Portanto, é preciso nós criarmos um mecanismo em que o próprio país vai, de forma antecipada, poder-se supervisionar. Outro aspecto é garantir o uso das tecnologias. Hoje em dia, os bancos podem, o GAF pode usar a inteligência artificial para poder avaliar determinados riscos do próprio banqueamento de capitais. Um outro aspecto que não é menos importante, embora sendo um único, é a necessidade de garantirmos uma verdadeira cooperação internacional. Nós temos que estar ligados às várias jurisdições que passaram pela mesma situação. Vou dar só um exemplo da África do Sul, que saiu no mesmo dia que Moçambique da lista cinzenta, que é importante. E nós temos alguns exemplos de países que, enfim, fomos selecionando, que podem nos ajudar a serem exemplos de boas práticas internacionais. Olhamos para Portugal, por exemplo, que tem uma certa maturidade institucional e uma verdadeira coordenação eficiente entre as entidades. É importante que o Banco de Moçambique, o GAF, o Ministério da Justiça, os tribunais, a Procuradoria-Geral da República possam ter esta coordenação eficiente, como acontece, por exemplo, em Portugal. Relativamente ao Brasil, por exemplo, nós temos aquilo que chamamos de uma abordagem baseada no risco. Os brasileiros estão muito preocupados em olhar para todas as situações de risco que nós temos, que existem, não é? E usam, obviamente, inteligência artificial para detectar situações de branqueamento de capitais. Como é que isso se faz? Também é um segredo que nem eu posso dizer aqui, porque depois seria vender o ouro. Mas eles focam-se mais na prevenção. Na prevenção. Portanto, situações do risco. O Brasil está muito concentrado na prevenção. Portanto, é preciso olhar um pouco nessa perspectiva. Aquilo que eu dizia, nós temos que ser, de forma antecipada, um país que se procura avaliar, procura verificar se está ou não a cumprir com as regras que são estabelecidas, com as 40 recomendações do GAF. Nós temos um outro exemplo da Singapura, não é? No fundo, Singapura teve uma espécie de uma cultura de tolerância zero ao branqueamento de capitais e uma atualização constante da legislação. Portanto, eles procuram perceber como é que este fenômeno vai se alterando de tempos em tempos e, em função disso, procuram ajustar a legislação a essas mutações que o próprio fenômeno tem. Até porque o Dr. Chevalo, fazendo referência exatamente ao mesmo artigo, chama a atenção sobre o dinamismo do crime envolvente ao financiamento e o branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo, branqueamento, através da introdução das criptomoedas e vários outros mecanismos que Moçambique, não estando preparado, pode voltar eventualmente a esta lista. Exatamente. E o fenômeno de criptomoedas, ainda que o Banco Central olha de soslaio relativamente a esse fenômeno, mas é uma realidade que nós temos no país. Portanto, há muitos operadores, informais ou não, que usam as criptomoedas. Portanto, é importante que nós comecemos a anteciparmos a isto. Portanto, nós temos que olhar para a nossa legislação, ver se ajusta aquilo que é a necessidade de controlar o funcionamento das chamadas criptomoedas. Portanto, não podemos ficar à espera que haja um problema para depois pormos corpo. Portanto, a questão da prevenção é mais ou menos o sistema que existe no Brasil e na Singapura, enfim. E a África do Sul, obviamente, que teve reformas mais ou menos idênticas às nossas, porque estava a lutar nos mesmos termos e no mesmo momento quando a inclusão na lista cinzenta. Portanto, é esta questão que nós chamamos de atenção. Porquê? Porque há riscos que o país tem, apesar de ter saído da lista cinzenta. Pode haver um risco de regressão institucional, falta de capacidade técnica e insegurança em Cabo Delgado. Ou seja, o tal relaxamento. Saímos da lista cinzenta e acharmos que temos que desmantelar aquele grupo e pensarmos que, bom, o assunto está resolvido. Eu defendo justamente o contrário. Em vez de uma regressão institucional, nós temos que manter aquele grupo, torná-lo uma instituição permanente
que vai, enfim, monitorar as questões relativas às recomendações do GAF. E temos também o risco do conflito em Cabo Delgado, que, enfim, pode propiciar. Eu conversava com alguém que dizia que em Cabo Delgado é possível encontrar pessoas que movimentam num único dia, quer dizer, podem fazer um pagamento de cerca de 2 milhões de meticais, portanto, por via das carteiras móveis. Portanto, é possível, a pessoa pode chegar num determinado mercado, quiser levantar 2 milhões de meticais e ter essa disponibilidade. Fazem ali uma contribuição entre eles suficiente para pagar alguém e mesmo assim continuam a operar. Portanto, essas situações todas, sem querer dizer que representam branqueamento de capital, mas representam um grande risco de branqueamento de capitais. Eu falava da necessidade de consolidar os mecanismos permanentes de coordenação interinstitucional, portanto, como eu falava, do Banco de Moçambique, o Procurador-Geral da República, os tribunais, o GAF, Ministério da Justiça e Banco de Moçambique tem que melhorar, tem que sedimentar os mecanismos de cooperação, de coordenação entre ambos. Há quem diga que, apesar dos avanços, a aplicação prática das leis continua frágil. Concorda que o maior desafio é a implementação efetiva? O grande problema de Moçambique é justamente isso. Como dizia alguém outro dia, o país tem muitas leis. Mas se não houver... bonitas. Ajustadas aos padrões internacionais. Mas se não houver mecanismos eficientes de implementação dessas normas, então nós estaremos a navegar sobre um terreno, a caminhar num terreno lamacento e altamente movediço. Portanto, é extremamente importante isto. Só para finalizar relativamente a isso, a saída da lista cinzenta é uma vitória, sem dúvidas, mas não é o fim da estrada. Portanto, nós temos ainda um caminho muito longo por percorrer. O verdadeiro ganho que o Moçambique vai ter é manter-se fora desta lista para sempre. Não é? É preciso transformar a credibilidade que foi conquistada em oportunidades concretas de crescimento e inclusão financeira. Portanto, nós temos que olhar um pouco para isso. Moçambique saiu da lista, entretanto, o desafio é permanecer fora dela. Este é que é o verdadeiro ganho que nós vamos ter. O doutor faz igualmente, faço referência a isto porque traz pontos bastante importantes que carecem de uma análise e melhor explicação. Faz referência ao fato de nunca, ainda que este mecanismo, aliás, ainda que Moçambique tenha saído da lista, mas não houve casos mediáticos de condenação por estes atos, por estes crimes cometidos. Do ponto de vista da responsabilidade criminal, esta decisão pode implicar um reforço das investigações financeiras no país? Bom, devia. Se é isso que vai acontecer, não sei, mas devia. Devia nesses esforços para nos mantermos fora desta lista. E disse muito bem que são muito poucos casos de condenações transitadas em julgados relativas a processos de branqueamento de capitais. De facto, esse é um grande desafio. E até hoje, apesar do esforço que houve para formar os operadores, para falar dos procuradores, dos juízes, incluindo os advogados, que são operadores do judiciário, continuamos a ter ainda dificuldades imensas de apresentar um bom número de casos que justifiquem os esforços que estão a ser feitos no combate ao branqueamento de capitais. Mas isto não pode transformar esta guerra numa feira de populismo. Também não estou a dizer isso. É preciso salvaguardar os direitos, garantias, liberdades fundamentais dos cidadãos. Entretanto, tudo tem que ser feito para que se demonstre que o país está a combater o branqueamento de capitais, mas tudo dentro das normas. Certo. Caro telespectador, esgotamos agora aquilo que foi o primeiro tema escolhido pelo Dr. Chival. Vamos agora obedecer os nossos compromissos comerciais e voltamos dentro de instantes. Até já. Boa noite, sejam bem-vindos à segunda parte do programa Linha da Frente com o Dr. Alexandre Chival, ele que esteve a fazer uma análise durante o primeiro bloco sobre os impactos da saída de Moçambique da lista cinzenta do GAFI. E por último, mesmo na última parte, deixou várias recomendações que poderão ser implementadas por quem de direito. E para a segunda parte do nosso programa, escolheu o Dr. Chival
o tema que versa sobre o processo de fiscalização da Conta Geral do Estado pelo Tribunal Administrativo. Bom, iremos igualmente abordar, aliás, este é um tema de grande relevância para a boa governação, pois recentemente o Tribunal Administrativo divulgou o seu relatório sobre a Conta Geral do Estado, revelando, entre outros aspectos, o pagamento indevido de 567 milhões a uma empresa nacional, um facto que levanta sérias questões sobre a legalidade, a transparência e a responsabilização na utilização dos recursos públicos, o que levanta várias questões, das quais indaga-se o processo de fiscalização da Conta Geral do Estado, indaga-se igualmente os mecanismos que tem o Tribunal Administrativo para detectar e corrigir estas irregularidades e, sobretudo, que consequências jurídicas podem resultar de situações como esta. Dr. Chival, é exatamente nesta última parte que gostaríamos de perceber. Que consequências jurídicas podem resultar de situações como esta? Porque, vezes sem conta, estes processos terminam impunes. Ninguém é responsabilizado, ninguém aparece a ser condenado por esta prática que foi dita pelo Tribunal Administrativo, que foi ilegal, foi ilícita. Portanto, Dr. Chival, gostaríamos de perceber, num cunho jurídico, como é que resolve-se essa situação? Isto responde um pouco às grandes questões que têm sido colocadas, o grande debate que surgiu nos últimos dias relativamente às revelações sobre o parecer relativo à Conta Geral do Estado que foi exarado pelo Tribunal Administrativo. Isto porque pode-se pensar que este é um exercício que começou agora, mas é um processo já consolidado na nossa democracia multipartidária. Portanto, a Assembleia da República, de tempos em tempos, tem estado a analisar diversas contas gerais do Estado. Estamos a falar da Conta Geral do Estado de 2024, significa que de 2024 para trás, a Assembleia da República há de ter analisado diversas outras contas gerais do Estado. A questão que é colocada é que consequências é que advêm ou seja, da violação de legalidade orçamental nos termos do que o Tribunal Administrativo dispõe. Em termos simples, eu diria que há responsabilidades políticas e há responsabilidades jurídicas. Responsabilidades políticas, por exemplo, poderíamos estar a falar de uma moção de censura, mas no caso em apreço é extremamente complicado porque estamos a apreciar a Conta Geral do Estado do último exercício do governo que cessou. Não é deste governo. É preciso deixar também muito claro isto. Não se trata de analisar a prestação de contas do governo liderado pelo presidente Daniel Chapo. Estamos a falar do governo liderado pelo presidente Filipe Jacinto Nyusi, portanto, que cessou em janeiro deste ano. Portanto, a Conta Geral, é preciso contextualizar isso. Eu vejo, às vezes, tendências de vários grupos que se interpelam relativamente a esta matéria, uns defendendo, outros atacando. É preciso deixar claro que estamos a falar da Conta Geral do Estado do exercício de 2024 e nessa altura o presidente era Filipe Jacinto Nyusi e não Daniel Francisco Chapo, cuja conta relativamente ao exercício deste ano vai ser apreciada em outubro do próximo ano, portanto na segunda sessão ordinária da Assembleia da República. Portanto, resultam e podiam resultar, como eu dizia, em termos políticos, uma moção de censura do governo. Do ponto de vista jurídico, podem resultar responsabilizações administrativas e até criminais, quando se comprovar que, havendo violação da legalidade orçamental, há aí objetivamente uma sanção administrativa, mas se as questões apontadas pelo relatório parecer do Tribunal Administrativo tiverem que ver com questões de índole criminal, obviamente que isto já vai cair na senda de uma responsabilidade criminal. Em termos sintéticos é isto. Mas é importante explicarmos ao telespectador o que é isto de Conta Geral do Estado. A Conta Geral do Estado, basicamente, é o relatório do desempenho financeiro de um determinado governo num determinado exercício. Isto é, se para a realização das despesas do Estado é importante haver a aprovação do orçamento que define que receitas é que o Estado vai arrecadar e como é que vai gastar esse dinheiro, significa que estamos a dizer, por outras palavras, que
o Executivo presta-se à Assembleia da República para dizer, no ano de 2024, que é o caso é a preço, nós coletamos X quantidade de dinheiro para o erário público e gastámos-lo desta forma. E é preciso avaliar se a forma em que foi gasto foi aquela que foi autorizada nos termos da lei orçamental aprovada para aquele ano. Por isso é que este ano também teremos uma nova lei orçamental que aprova o PSOE, no fundo é Plano Econômico Social e Orçamento, portanto, que diz o que o Estado quer realizar neste determinado ano, estamos a falar de 2026, por exemplo, e que meios precisa para realizar essas atividades todas e como é que ela vai gastar. Por exemplo, dizer qual é o valor que vai para a educação, qual é que vai para a cultura, qual é que vai para a defesa, qual é que vai para a agricultura, entre outros. E, portanto, no fim do exercício, a Assembleia da República volta a analisar para ver se o governo terá agido dentro daqueles parâmetros fixados por lei pela Assembleia da República no quadro da lei orçamental daquele respectivo ano. Portanto, é basicamente isto que se chama conta geral do Estado. E a pergunta que alguns podem colocar, mas então, que exercício é este que o Tribunal Administrativo faz, não é? Para, enfim, trazer as contestações que têm estado a aparecer várias vezes nos tribunais. Eu diria que o Tribunal Administrativo funciona como uma espécie de um auditor independente. Nós temos o Legislativo, que é a Assembleia da República, que aprova as normas que vão ditar como é que o Estado vai arrecadar receitas e como é que vai gastar. E temos o próprio Executivo que vai executar aquele orçamento nos termos da lei. E temos de ter um auditor, é uma espécie de conselho fiscal, não é? Da nossa República. O Tribunal Administrativo é uma espécie de conselho fiscal que vai verificar, primeiro, o que a Assembleia aprovou e se o governo, o Executivo neste caso, executou aquilo que são os termos da aprovação feita pela Assembleia da República nos termos da lei orçamental. É basicamente isto que nós estamos a falar do exercício do Tribunal Administrativo. No fundo é verificar se o governo gastou ou não o dinheiro de maneira legal. E o que está a ser dito pelo Tribunal Administrativo é que em algumas circunstâncias esses pagamentos foram feitos de forma ilegal. Portanto, não é aqui não é uma opinião, é um órgão de soberania que aparece a dizer-nos que o governo agiu mal num determinado aspecto. E essa não é uma questão exclusiva. Nos outros exercícios, 2023, 2022, por aí em diante, o Tribunal Administrativo tem estado a apresentar quase os mesmos tipos de problema, o que significa que é um problema que nós podemos ver mais tarde, passa a repetição, que é o da efetividade daquilo que são as recomendações que o Tribunal Administrativo faz. Aqui há um aspecto a observar, doutor. Estamos no âmbito do direito e o Tribunal, aliás, o Governo, tem um direito ao contraditório. Obviamente. É preciso talvez explicar como é que isto funciona. Qual é a mecânica processual que nós temos aqui? É que até o dia 30 de junho de cada ano, o Governo envia ao Tribunal Administrativo o relatório de execução orçamental. Ou seja, a 30 de junho deste ano, acredito que até o dia 30 de junho deste ano, o Governo apresentou ao Tribunal Administrativo, ao fiscal, ao Conselho Fiscal do Estado, o relatório de execução orçamental. Por exemplo, no caso da Conta Geral do Estado de 2024, ele foi apresentado em junho de 2025, como eu fiz referência. E o que acontece depois de o Governo apresentar este relatório da Conta Geral do Estado? O Tribunal Administrativo simplesmente faz a análise e fiscalização desse relatório do Governo. Portanto, ele, em primeiro lugar, o Tribunal Administrativo vai analisar se as receitas e as despesas foram aquelas legalmente estabelecidas. Portanto, o Governo, quanto é que arrecadou? É aquilo que estava previsto no orçamento? Quanto é que gastou? É o que estava previsto no orçamento. Esta é uma questão central primeiro. A segunda, se a execução orçamental respeitou as normas. Se o Governo, ao decidir e construir uma escola de um determinado valor, ao construir uma ponte ou uma estrada de um determinado valor, se respeitou os limites financeiros estabelecidos na lei orçamental que foi aprovada. Portanto, este aqui é o papel também que o Tribunal Administrativo faz. Outro aspecto importante é verificar se houve ou não conformidade com as regras de gestão financeira. Aí é por isso que entram no Tribunal Administrativo, temos alguns que têm valências de gestão. Portanto, analisar se o Estado foi um bom gestor, o Executivo foi ou não um bom gestor das finanças públicas. E depois, se os princípios orçamentais foram ou não cumpridos.
quer na Constituição, a lei do SISTAF, o próprio estatuto, a lei orgânica do Tribunal Administrativo, explicam basicamente estas questões todas. Aqui é preciso chamar a atenção quando nós falamos desse fenômeno da fiscalização. É que o Tribunal, só para fazer um pequeno parênteses, o Tribunal Administrativo tem como fiscal do Estado competência, três modelos de fiscalização. A chamada fiscalização prévia, fiscalização concomitante e fiscalização sucessiva. Ou seja, a fiscalização prévia é aquela que é feita antes da despesa ser realizada. Imaginemos que o governo contrata uma determinada empresa para executar uma empreitada de construção de uma estrada, por exemplo, vemos a reabilitação que está a acontecer da Estrada Nacional número 1. Portanto, o governo contratou uma determinada empresa. Antes de executar aquela obra, antes do Estado desembolsar fundos para aquela obra em particular, é necessário um visto do Tribunal Administrativo. Aí estamos a falar da fiscalização prévia. O Tribunal Administrativo vai verificar se aquele contrato respeitou as normas, entre outras determinações. Temos a chamada fiscalização concomitante. É aquela que é feita enquanto as despesas estão a ser feitas, ou seja, durante um determinado exercício, o Tribunal Administrativo tem feito as chamadas auditorias permanentes aos vários institutos ou instituições do Estado, chama-se isso fiscalização concomitante. E fiscalização sucessiva é aquela que é feita fim do exercício, um exercício financeiro, por exemplo, o caso que nós estamos aqui a analisar, a Conta Geral do Estado, portanto, vai fazer-se. E é importante chamar a atenção a isto, por quê? Porque o Tribunal Administrativo já vai tendo ideia de como é que o Estado está a executar o orçamento e a partir daí, obviamente, vai apresentando algumas recomendações para a correção. E é isso que o Tribunal Administrativo faz, no fundo, quando recebe o relatório, não é? Ele pode, sem embargo de qualquer outra iniciativa, voltar a fazer essas auditorias. Portanto, receber o relatório, então quer ir confrontar o que o governo diz naqueles documentos com a situação concreta no terreno. Portanto, nós já estamos aqui na terceira fase, que é a fase da análise, ou seja, da confrontação do que consta do relatório com a situação concreta no terreno. Então, uma questão muito importante associada ao ponto que o Dr. Sivaldo traz, quando o tribunal detecta um pagamento indevido como este, 567 milhões de meticais, o que acontece juridicamente a seguir? Há responsabilização imediata ou o processo depende de outras entidades? Exatamente. Então, eu não estava mesmo a dizer, portanto, acredito que o Tribunal Administrativo, neste caso, verificou do relatório que o governo apresentou, o relatório de execução orçamental, ou seja, a Conta Geral do Estado, que é apresentada em relação a 2024, e o Tribunal Administrativo verificou que essa despesa de 530 e tal milhões, entre outras, por exemplo, a tal do Fundo Soberano, do desvios que se foi falado, portanto, detectou isso como uma irregularidade. Mas ainda assim, o Tribunal Administrativo não age em modos inflexíveis, ou seja, dá oportunidade ao governo para se pronunciar em relação às irregularidades que o próprio Tribunal Administrativo verificou. Portanto, analisando a Conta Geral do Estado, o relatório de execução orçamental que o próprio governo entrega ao Tribunal Administrativo. Eu sempre tenho estado a ouvir pessoas dizerem uma e outra coisa, ou por isso é que eu disse na semana passada, infelizmente, há aqui uma comunicação atabalhoada do governo relativamente a esse aspecto, porque a Primeira-Ministra disse uma coisa, o Secretário de Estado do Tesouro veio dizer uma outra coisa diferente do que disse o Primeiro-Ministro, mas o próprio governo, que é quem respondeu às solicitações feitas pelo Tribunal Administrativo no exercício do contraditório, disse muitas coisas como admitindo, incluindo esta, pelo menos eu tive acesso a este parecer do Tribunal Administrativo em relação à Conta Geral do Estado, em que relativamente a esses valores o próprio governo reconhece ter havido erros. Portanto, tudo aquilo que o Tribunal Administrativo apresenta, tudo aquilo que nós temos estado a ver nos jornais, são factos que o próprio governo reconheceu como erros. Portanto, denota-se aqui um protecionismo por parte de algumas entidades do governo? Eu não acredito que seja protecionismo, mas é uma irresponsabilidade comunicacional. Por quê? Porque não estamos a dizer que é algo que o Tribunal Administrativo sentou, os juízes do Tribunal Administrativo sentaram e imaginaram. Não. É algo, como eu disse, o governo submete o seu relatório ao Tribunal Administrativo. O Tribunal Administrativo tem a prerrogativa de ir ao terreno, fazer auditoria relativamente àquilo que consta confrontar o que consta do relatório com a situação concreta no terreno e, a seguir,
dá a oportunidade em função das irregularidades que detectar. O Tribunal Administrativo simplesmente vai dizer da análise da Conta Geral do Estado, detectamos esta, aquela outras irregularidades. Dentre elas, a questão do desvio dos fundos do que deviam estar no fundo soberano, e é preciso falar do mecanismo retroativo. Isso é extremamente importante dizer-se. Não estamos aqui a fazer apologia a qualquer política, mas estamos a dizer simplesmente o que consta da lei, é que a lei do Fundo Soberano diz que haveria uma reposição retroativa dos fundos, ainda que fossem do exercício de 2022 e 2023, para as situações de 2024, porque só em 2024 é que foi instituído o Fundo Soberano. O próprio governo, em reação às regularidades detectadas pelo Tribunal Administrativo, reconheceu que devia ter canalizado os fundos, as receitas do gás de 2022 e 2023 para a conta transitória. Portanto, não é uma questão que se está a inventar. O próprio governo já disse isso. Portanto, não faz sentido, não consigo perceber porque que hoje vem-se dizer exatamente uma coisa diversa. Portanto, o Tribunal Administrativo não faz um trabalho sem dar oportunidade à parte contrária. Ou seja, é um princípio sacrossanto de direito processual até, que é o princípio do contraditório. Portanto, nenhuma decisão é tomada sem que a parte contrária seja ouvida. Até porque, neste caso, nem estamos a falar de parte contrária. É o tribunal a analisar tudo aquilo que o governo remeteu a si, detectou irregularidades, convidou o governo a se posicionar relativamente a essas irregularidades e o governo, em mais de 90%, confirmou as irregularidades detectadas pelo Tribunal Administrativo. Findo este exercício, portanto, passamos já à fase 5, exercido o direito de defesa, havendo o contraditório do governo, que é o dono do relatório que é apresentado, significa que o Tribunal Administrativo vai verificar o que foram as irregularidades que detectou, as respostas dadas pelo governo e, a seguir, emite um parecer final da Conta Geral do Estado de 2024, no caso que estamos a analisar. Só depois disso é que remete para a Assembleia da República e a Assembleia da República, entanto que guardiã das expectativas e da legitimidade dos cidadãos, vai dizer o que se lhe oferecer relativamente a esta Conta Geral do Estado. Pode ser que a Assembleia da República, por exemplo, chumbe a Conta Geral do Estado. Diga que o governo agiu fora dos parâmetros fixados na lei orçamental e, por isso, há de haver responsabilização, que pode ser administrativa, e se provar que alguns fundos não foram apenas desviados do ponto de vista da indicação da sua utilização, mas também foram desviados do erário público, pode resultar em responsabilizações penais. Pode ser que depois deste processo, e obviamente o Tribunal Administrativo, porque tem nos seus quadros um magistrado do Ministério Público, no caso um procurador-geral adjunto, significa que este relatório chegou à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República, obviamente, há de analisar se há ou não indícios de atividade criminosa no exercício de 2024 e, em função disso, tomar as decisões que tem que tomar, nomeadamente, abrir um processo de crime e indicar quem são as pessoas responsáveis por esta execução fora dos padrões legais. A Assembleia da República, obviamente, e ainda bem que estamos agora em sessão plenária, há de analisar a Conta Geral do Estado e dizer se, por meio de uma resolução, se aprova ou não a Conta Geral do Estado, em função, no fundo, daquilo que são as constatações do Tribunal Administrativo. Mas é preciso deixar claro que, em função do documento que eu analisei, que é o documento que os deputados têm neste momento, em mais de 90%, o governo reconheceu que o exercício financeiro de 2024 está eivado de muitas irregularidades. Agora, se essas irregularidades vão resultar em processo de crime ou não, é uma questão que o Ministério Público e até a Assembleia da República podem dizer. Enfim, em suma, estamos a dizer que o governo submete o relatório ao Tribunal Administrativo, o Tribunal Administrativo verifica, pode fazer uma auditoria no terreno em relação ao que é dito, apresenta as suas constatações, faz as suas constatações, diz o que entendeu ser irregular
o governo tem o direito de contrapor, confirmar ou nada dizer relativamente àquilo que o Tribunal Administrativo diz. Estamos a falar do princípio do contraditor. O governo posiciona-se. E repito, o governo, em mais de 90%, confirmou tudo o que o Tribunal Administrativo diz. Fim deste exercício, o Tribunal Administrativo produz o parecer final, o parecer relatório final sobre a Conta Geral do Estado e submete à Assembleia da República. Também uma cópia, obviamente, vai ao Ministério Público, a quem cabe tomar as decisões dentro do seu escopo de atuação. Mesmo para terminar, que medidas institucionais podem reforçar a fiscalização preventiva e evitar que valores tão elevados sejam pagos de forma irregular? Bom, é uma pergunta, sei que fora daquilo que temos como tempo, mas acho que é de veras importante que se esclareça esta questão. Bom, é importante primeiro ter presente, e como dissemos relativamente ao tema anterior, Moçambique tem muito boas leis, portanto não é um problema de falta de leis. As leis existem, mas as pessoas têm que passar a respeitar um órgão de soberania como o Tribunal Administrativo. Portanto, é importante nós deixarmos o Tribunal Administrativo agir como tem estado a agir, e falo bem, a partir dessas constatações que faz. Entretanto, é importante que o Executivo e o Legislativo, no caso a Assembleia da República, possam levar a sério as recomendações feitas pelo Tribunal Administrativo. Mas mais do que isso, eu creio que é a altura de nós criarmos um verdadeiro Tribunal de Contas com poder sancionatório, sem necessidade de outro tipo de análise, quando detectar que há situações de violação de legalidade orçamentária. E se entender que há indícios de infrações criminais, remeter logo uma participação, ou seja, cópia dos documentos que achar relevantes, para o Ministério Público instalar o competente processo crime. Portanto, uma das reformas importantes primeiro, levarmos a sério o que o Tribunal Administrativo diz, tem estado a vir dizer de tempos em tempos, que parece faz letra morta para isso. Espero que desta vez a Assembleia da República posicione-se de forma muito mais séria relativamente àquilo que são as recomendações feitas pelo Tribunal Administrativo. Mas eu creio que é a altura, e mais do que isso justifica, se esse debate volta, criarmos um verdadeiro Tribunal de Contas que possa efetivamente ter poder sancionatório sem necessidade de intervenção de qualquer outro e, por que não, se entender que há indícios de infrações criminais, remeter as cópias relevantes para o Ministério Público e instaurar o processo de crime competente. Muito obrigado, Dr. Chival. Bom, importa aqui frisar que o controle das finanças públicas é um dos alicerces do programa Linha da Frente. O relatório do Tribunal Administrativo é mais do que uma prestação de contas, é um exercício de cidadania institucional que visa garantir que cada metical gasto pelo Estado serve efetivamente o interesse público. O caso dos 567 milhões pagos indevidamente deve ser visto não apenas como um episódio isolado, mas como um alerta sobre a necessidade de maior rigor, transparência e responsabilização na gestão pública. Continuaremos a acompanhar este e outros temas que fortalecem a cultura da legalidade e da boa governação. O Linha da Frente termina aqui. Boa noite e até o próximo programa.